O Entendendo o Direito de hoje vai falar sobre as prerrogativas dos advogados, uma função que tem suas características. Assim como os advogados parecem representar os cidadãos diante da lei, a lei também exige dos advogados certas obrigações e certos direitos. Meu entrevistado é o advogado Alisson Tomasi, vai falar comigo um pouquinho sobre as funções, as prerrogativas dos advogados. Daqui a pouquinho, Entendendo o Direito. O Entendendo o Direito conversa hoje com Alisson Tomasi e nós vamos falar um pouquinho sobre as prerrogativas dos advogados. Muitos querem escolher o direito como profissão, mas atuar no direito tem seus poréns. Tem também um certo esforço e algumas e muitas obrigações. E eu queria primeiro agradecer, Alisson. Obrigado por ter vindo aqui ao Entendendo o Direito. Eu que agradeço, Gilson. Um grande prazer. Agora, falar como advogado, a atuação do advogado tem uma série de limitações, ao mesmo tempo que também tem seus benefícios. Antes da entrevista, você falava que o advogado, quando ele vai atuar, ele também está subordinado a certas regras, a certos princípios. Como é que você definiria o advogado hoje? Como é que a gente pode entender alguém que escolhe a função do direito e como atuar no direito de forma ética? Olha, Gilson, a advocacia é uma profissão que hoje ela não está tão prestigiada como já foi um dia, né? Mas eu ainda acredito que a sociedade, de um modo geral, entende o advogado como uma peça-chave para a defesa dos direitos da cidadania. Porque nós, depois de muito tempo de ditadura, de cerceamento de direitos e garantias individuais, com a promulgação da Constituição de 88, foi assegurado aos cidadãos certas garantias, que a gente chama de cláusulas pétreas, são garantias dos cidadãos. E dentro dessas garantias existem várias liberdades que foram conquistadas a duras penas pela sociedade do modo geral. Então, vamos dizer assim, o advogado, no artigo 133 da Constituição Federal, lhe foi outorgada uma missão, que é a defesa dessas prerrogativas dos cidadãos. Agora, a coisa que você colocou que eu achei interessante, o advogado já teve mais prestígio. Hoje o advogado perdeu razoavelmente esse prestígio, perdeu uma parte dele. Exatamente numa sociedade onde a liberdade ficou maior, os direitos do cidadão acabam crescendo, se ampliam, e o advogado perde esse prestígio. Como é que a gente associa essas duas coisas? E como é que a gente pode resgatar, por exemplo, o prestígio do advogado da proporção que a liberdade cresceu? Então, Gilson, aí é que entra a OAB nessa história. Muitos criticam o exame de OAB, muitos criticam os conselhos de ética da OAB, mas o papel do advogado, por mais que a sociedade tenha, entre aspas, dado uma esquecida ou não tanto valorizado o advogado, porque funciona assim, né, Gilson? Hoje, como as nossas liberdades já estão garantidas, asseguradas, ninguém se imagina sem a liberdade, sem o direito de defesa. Então, para elas ficam pensando assim, poxa, o advogado não me adianta, não me serve de muita coisa. Até porque, muitos dos casos, a pessoa pode entrar, eu preciso de um advogado. Não, eu vou no juizado, faço uma reclamação, eu sou atendido, vou na Justiça do Trabalho, faço uma reclamação, sou atendido. Relativizou a importância e a exigência do advogado no exercício da profissão. Mas não é bem assim, né? O advogado, principalmente o advogado criminalista, quando tem que defender essas liberdades garantidas ao cidadão, ele é que enfrenta o delegado, ele que enfrenta o juiz, porque a partir do momento que é preso, ou que a partir do momento que acontece qualquer problema, ela se torna indefesa. Aí que ela vai lembrar, poxa, a importância do advogado nesse sentido. Ou seja, o advogado tem alguns momentos que ele poderia até deixar de ser aquela figura que fosse representar o cidadão, porque ele poderia se representar, mas tem alguns momentos que é vital a presença do advogado. Aí falta um pouco de conscientização da população, da sociedade. E a OAB precisa, os advogados precisam deixar mais claro esse papel que eles têm. Porque, para muitas pessoas, o papel do advogado é quase que um mistério, muitas vezes. E até porque o advogado foi conferido a inviolabilidade pelos seus atos e palavras.
Até para que poder se posicionar diante de um juiz, de um delegado, porque aonde você vai ter a plaquinha, desacato, pena de 6 meses a 2 anos. Então, todo mundo fica com medo de chegar numa repartição pública, o funcionário já te ameaça. Se você vai exigir os seus direitos, pode transformar isso em uma ofensa. Você está exigindo uma coisa que você tem de direito e você já pode ser preso ali, porque eles usam isso como uma ameaça. O advogado, pelas suas lutas históricas, por tudo que os grandes advogados passaram, nós conseguimos que a Constituição consagrasse esse direito. Então, o advogado ele tem esse tripé, que a gente chama. Então, ele tem a inviolabilidade dos seus atos e palavras. Tanto é que, para o cidadão se sentir seguro de poder conversar e poder expor os fatos, todos eles têm um sigilo profissional. E mesmo que o advogado queira, ele não pode depor sobre os fatos que conversou com o seu cliente. Ele não pode. O cliente pode ter no advogado quase que uma extensão de sua consciência. Ele pode abrir para o advogado coisas que, inclusive, o advogado pode e tem obrigação de não transmitir a outras pessoas. Sim, ele não pode em nenhum momento, a não ser que ele tenha que usar isso em seu favor. Em seu favor, ele pode. Mas em favor do seu cliente, ele não pode. Tomás, dá um exemplo para mim, acho que tem uma coisa legal que você colocou. De repente, o advogado, vou dar um exemplo, queria até que você falasse um pouco sobre isso. De repente, uma pessoa comete um crime, ela comete um assassinato, certo? E ela é acusada desse assassinato. Ainda não tem detalhes desse crime, mas a pessoa chama o seu advogado e ela conta detalhes desse crime, como que a coisa realmente aconteceu, que nem sempre pode ser a alegação do advogado na defesa dele. O advogado pode continuar alegando, não, ele não cometeu, não foi desse jeito. Aí a gente tem que ir um pouquinho além da sua pergunta. Porque o que acontece? Se ela matou alguém e foi presa, aí já entra um grande problema, que o advogado às vezes nem tem acesso a ela. E, voltando ao que a gente falava, isso é um direito, primeiramente é um direito do preso ser assistido pelo advogado. É um direito. E, em segundo lugar, é um direito do advogado poder conversar com o seu cliente. Isso a gente chama de prerrogativa. Por isso que existem as prerrogativas, porque lá... Isso é uma garantia que o advogado tem. É uma garantia que é um direito do preso ou do cidadão que vai ter essa assistência por parte do advogado, e também é uma garantia do advogado que ele possa conversar. Porque muitas das vezes o advogado não tem acesso ao preso. Aí o preso fica lá 1, 2 dias, a família vai lá e te contrata e você vai conversar com o preso e você não consegue falar com o preso. Então, são duas ilegalidades que estão sendo cometidas. Uma por parte do preso, que é um direito dele de falar com o advogado, e outra do advogado, que tem esse direito de conversar para poder... Porque o advogado sabe a lei, mas quem conhece os fatos é o cliente. Estou conversando com o Alisson Tomasi. Nós estamos falando sobre as prerrogativas do advogado, a função do advogado. Falamos um pouco sobre essa atuação que o advogado tem de responsabilidade e representação. Falamos um pouco sobre a liberdade, ou seja, a liberdade da última Constituição de 1988, garantiu às pessoas, inclusive, o direito de se autorrepresentarem. Mas, em muitos casos, o advogado ainda é uma peça fundamental para a garantia de direitos. No nosso próximo bloco, nós vamos falar um pouco mais das condições em que o advogado pode ser essencial, a relação do advogado, por exemplo, com o juiz, a representação diante da justiça. E nós não podemos esquecer que nesse país, quem mais está no banco dos réus é o Estado. E quase sempre o advogado representa o cidadão contra o Estado. Daqui a pouquinho o Entendendo Direito volta. O Entender o Direito de hoje está falando sobre o advogado, as suas funções, suas prerrogativas. Estou conversando com Alisson Tomasi. Alisson, eu queria retomar um pouquinho uma pergunta que eu fiz para você no final do nosso bloco anterior. Que você mesmo disse que o advogado é quase uma extensão do seu cliente. O seu cliente tem o direito de falar ao advogado, pode falar ao advogado, todos os detalhes, né, do crime, por exemplo, que aconteceu, e o advogado jamais vai abrir isso para qualquer pessoa. Aí eu comentava contigo do seguinte, existe um momento em que esse advogado é forçado a abrir esse conteúdo, esse conhecimento,
Vamos supor, até coloquei, se uma pessoa que cometeu um crime, um assassinato, fala para o advogado os detalhes do assassinato que ele não confessou para a justiça, como fica a situação desse advogado, sabendo do detalhe dos crimes que nem a justiça sabe? Olha, Gilson, isso é uma garantia para o cidadão que o advogado não vai falar nada. Isso é uma garantia, está na lei. É proibido o advogado depor ou servir como prova de um crime. Porque senão o cidadão nunca ia ficar tranquilo de contar toda a verdade. Porque o advogado precisa saber dessa verdade para poder fazer a estratégia mais correta de defesa do seu cliente. Então, mesmo que o nosso cliente venha, que confessou, peça para a gente depor, a gente, por lei, não pode. A única coisa que pode acontecer do advogado depor, nesses casos em que é incriminado, ele é imputado uma tipificação penal, aí ele pode se defender e defender a própria honra, defender a si próprio. Não pode defender o cliente. Ele nunca vai poder usar esse conhecimento desses fatos, dessa narrativa, para defender o cliente, apenas para se defender. Agora, o cliente pode trocar de advogado? De repente, em uma certa situação, você percebe que o advogado não está representando você ou que ele não faz, né, da sua defesa algo prioritário. Também tem o inverso. Um advogado pode se livrar do seu cliente? Pode. As duas coisas podem acontecer. Se o advogado não está agindo corretamente com o seu cliente ou se por qualquer momento, motivo abandonou a causa, o cliente tem todo o direito de pedir um novo advogado. Só que esse novo advogado que entra na causa tem que ou pegar o subestabelecimento do primeiro advogado ou entrar com um pedido de requisição na ordem. Por quê? Porque eu não posso pegar uma ação, por exemplo, eu não posso defender um cliente que já tem advogado. Isso é uma infração do Código de Ética do advogado. Então, a parte só pode ter um advogado ou ter vários advogados que foram constituídos ao mesmo tempo. Mas não pode ter um e abandonar aquele primeiro advogado. Não pode. Então você tem que ter uma relação quase que de um casamento entre o advogado e o cliente. É. Até onde vai esse casamento quando a gente pensa nos direitos e na defesa do advogado? Os advogados também estão subordinados a um código de ética entre eles. E nós temos, às vezes, vou dar um exemplo prático, no crime organizado, pessoas com poder econômico razoável que têm advogados. Estamos vivendo aí agora a questão dos crimes políticos, não? Políticos de nome, empresas de nome têm seus advogados, que é um direito deles. Esses advogados, pegando agora um pouco sobre a questão do tráfico de drogas, por exemplo, alguns falam, poxa, mas os advogados que defendem o tráfico estão defendendo o mal. Como é que fica a situação de advogado que às vezes está na defesa de um cliente que não é muito bem visto na sociedade e que às vezes ele incorpora um pouco essa personalidade do cliente? Olha, Gilson, eu sei que existem vários tipos de criminosos. A sociedade recrimina muito o advogado criminalista por isso. Mas o advogado criminalista é o primeiro a defender as legalidades no país. Por quê? Porque a legalidade só acontece... Qual é a maior ilegalidade? É você ser preso. Então, o advogado criminalista está acostumado a ir no balcão do fórum, ir na delegacia, a lutar pelas prerrogativas. Então, o que acontece? A sociedade vê mal o advogado. Vê mal. Só que ela se esquece que qualquer um pode estar lá. Por exemplo, hoje nós temos crimes de trânsito, hoje nós temos injustiças, como aconteceu recentemente com um cliente meu, que foi acusado de roubo, sendo que, na verdade, ele que foi roubado, bateram nele e imputaram ele, e roubaram o celular, roubaram corrente, roubaram carteira. E o que aconteceu? Falaram que ele que estava roubando. Ele foi preso, ficou 3 dias preso. E aí, cadê a sociedade? Imagine para uma mãe, para os irmãos, para os familiares que sabem que ele era trabalhador, ele tinha residência. Ele nunca tinha roubado e aí teria que estar associado ao roubo. E aí ele ficou 3 dias preso. E aí, se não fosse o advogado criminalista defender? Então a sociedade, ela tem que entender que nós temos uma Constituição. E a Constituição diz que todos são inocentes até prova em contrário. A presunção é de inocência. Se o Poder Judiciário não conseguir provar que aquela pessoa é culpada, ela tem que ser inocentada. Então, por isso que a gente não pode fazer esse pré-julgamento. A gente tem que tentar tirar as paixões e pensar, poxa,
Todo mundo tem o direito de defesa. Então a frase correta é todos são inocentes até que se prove o contrário. Sim, com certeza. O advogado, quando ele atua, e isso eu queria entender um pouco melhor, até por curiosidade minha. É a presunção de inocência que a gente fala. Quando todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Sim. E quando se fala do advogado e da OAB, a ética entre os advogados, como tem entre os médicos, por exemplo, como tem entre engenheiros, por exemplo. Cometer um erro, um profissional comete um erro, existe aí, ele está subjugado, está subordinado a uma ética da profissão. A ética dos advogados, ela é rigorosa? É possível saber também que, muitas vezes, o comportamento de um advogado pode ameaçar toda uma categoria profissional? O senhor colocou no início do nosso primeiro bloco sobre a qualidade dos advogados e o exame da ordem. Eu queria que o senhor faça um pouco isso. Onde está a qualidade de um bom advogado? E como que os próprios advogados e a sociedade, de uma forma geral, podem cuidar disso? Olha, o advogado nada mais é que um reflexo da sociedade, né? Porque nós, advogados, viemos da sociedade. Então, vai ter advogado que tem uma boa índole e vai ter advogado que não tem. Aí que entra a OAB, e aí que entra o cliente, aí que entra a sociedade para denunciar os maus advogados, denunciar os maus feitos. E o Conselho de Ética da OAB faz essa defesa muito bem. Só que, como diz, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Se o advogado, após sofrer um processo no Conselho de Ética da OAB, for considerado culpado de algum ato infracional, ele pode receber uma advertência, ele pode receber uma suspensão e pode até ser suspenso do quadro da OAB. Então existe por parte dos advogados, a profissão dos advogados, uma pressão maior sobre a ética, sobre a qualidade? Existe hoje, o senhor mesmo colocou no começo da nossa conversa, os advogados estão perderam valor ao longo do tempo. Como é que se resgata isso entre os próprios advogados, que não só na academia, de formar profissionais de qualidade? Então, Gilson, eu vou falar o que o meu professor, quando eu me formei, me falou. Se você quer ser malandro, seja honesto, porque na advocacia a malandragem é ser honesto. Então eu venho seguindo isso e eu vejo que é a parte mais certa. Porque se você é correto, se você instrui o seu cliente da melhor forma possível, se você não dá garantias de vitória, porque no direito você não dá garantias de vitória, porque quem julga é o juiz. O advogado vai fazer um trabalho, vai se esforçar, vai peticionar, mas no fim da história quem vai julgar é um ser humano, é o juiz. Estou conversando com Alisson Tomasi. Nós estamos falando sobre os advogados, suas prerrogativas, suas funções, seus direitos, a função, a profissão do advogado. Nosso último bloco, vamos fazer uma análise um pouco mais ampla do advogado, a relação dos advogados com os juízes, que a gente tem que trabalhar um pouco isso também, a questão do Estado, como nós comentamos, que quase sempre está no banco dos réus, e a importância do advogado para a garantia do cidadão contra o próprio Estado. Daqui a pouco a gente volta. O Entender o Direito de hoje está falando das prerrogativas dos advogados, a função do advogado, suas garantias. Estou conversando com Alisson Tomasi. Alisson, eu quero falar um pouquinho, ainda acima das prerrogativas do advogado. Existe uma situação muito comum que a gente fala, os advogados têm alguns tratamentos especiais. Entre eles, por exemplo, prisão em flagrante. A prisão de um advogado. Nós conversamos um pouco também, o advogado na defesa do seu cliente, no exercício de sua função, ele tem que ter alguma proteção em relação ao que a gente chama de desacato, por exemplo, que chegou a falar sobre isso. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Existem algumas exceções em relação a advogados? Então, a gente não chama bem de exceções, né? Essas prerrogativas não são do advogado, da pessoa do advogado. Mas, na verdade, essas prerrogativas são do cidadão, porque, na verdade, o advogado está defendendo um cliente, está defendendo a cidadania. Então, não é um direito para o advogado em si. Então, ele tem que ter essa garantia que vai poder chegar para o juiz, para o delegado, que são autoridades, que são autoritários, e falar de frente a frente. Então, por quê? Não é porque a gente quer, é porque a gente está em defesa do direito do nosso cliente. Aí você colocou um dado muito importante. A gente costuma ter os magistrados, os juízes, os promotores, mas mais os juízes que os promotores, ainda mais agora que a gente está tendo uma série de ações que caem nos juízes, como a Operação Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal a todo momento na mídia, os brasileiros estão tendo mais contato com os juízes. Então parece que o juiz está no topo de uma hierarquia. Existe essa hierarquia? Tem esse topo da hierarquia? Ou na hora que o advogado está na defesa do seu cliente é um igual para igual?
Então, Gilson, o ideal seria que fosse igual para igual, mas a gente sabe que não é assim, que a gente sofre ameaças, que a gente sofre constrangimento, porque o juiz, como até na Suprema Corte, já falou, mas ele é um advogado. Aí o presidente falou, não, mas ele tem os seus direitos, ele é o advogado, ele vai falar. E o ministro saiu. Então, o que acontece? Se lá na Suprema Corte eles, entre aspas, não respeitam as prerrogativas do advogado, quem dirá o juiz aqui, o promotor, o delegado, que não atende o cliente. Então, por consequência do que o senhor falou, não se respeita também o cliente. Quer dizer, na extensão de não respeitar o advogado, eu não estou respeitando na prática quem ele representa. Sim, porque na verdade a gente está indo para falar com o juiz, não é para bater papo, não é para conversar com ele. A gente está indo lá porque é uma emergência, porque tem um caso excepcional. Por exemplo, igual eu falei, uma prisão ilegal, alguma cautelar, alguma medida que se requer que seja feita com urgência. Então, ninguém está indo lá para bater papo. Então, o juiz, pela lei, ele teria que atender o advogado prontamente, coisa que não acontece. Doutor Márcio, uma curiosidade que eu acho que uma parte dos cidadãos tem também. Por que existe esse atrito, esse conflito, às vezes, que a gente percebe entre os magistrados e os advogados? Então, não é que é um atrito, é que o juiz ele julga 1000 processos, 2000 processos, né? E a gente está defendendo o nosso cliente, um cliente específico. A gente está indo lá para falar daquele cliente. E aí eles ficam naquela restrição, ele bota o estagiário, ele coloca o assessor. E muitas vezes não conseguimos nem falar com o magistrado, a gente fala com o assessor mesmo, ajuda aí, porque se for esperar para falar com o juiz, nosso cliente vai perecer. Ou seja, na prática você tem a defesa de uma particularidade em que o juiz está lidando com uma grande quantidade de pessoas. Sim. Onde está o problema da justiça isso? Quer dizer, a gente tem uma justiça que tem um olhar, às vezes, generalizado para situações específicas. Pois é, então aí que entra o problema, né? Só que o advogado, ele não pode pensar que o juiz tem 2000 processos, ele tem que pensar que ele tem que resolver o problema no cliente. E o juiz sabe que pela lei ele tem que receber, que ele tem que agir. Só que os prazos para o juiz são uns. Os prazos para o advogado são outros. Se a gente desrespeita os prazos, nós temos consequências. Se o juiz desrespeita prazo, não acontece nada. Para te fechar, a nossa conversa está chegando ao final. Nós temos um país que é considerado muito injusto. Muitos cidadãos reclamam, inclusive do próprio Estado, das injustiças que ele comete. Nós comentamos aqui 2 vezes de que quem está mais nos bancos dos réus no Brasil é o Estado. O Estado, ele muitas vezes é acionado. Na opinião do senhor, que atua como advogado, qual que é a forma desse país ser mais justo? Olha, eu acho que pela educação, né? Porque, infelizmente, a gente vê que quem está preso são as pessoas com menor poder aquisitivo. Se o Brasil, se a sociedade se unisse, e até mesmo se os advogados, porque eu me coloco na posição dos familiares. Eu, na medida do possível, eu atuo na área da ativa, a gente vê que existem muitas e muitas injustiças, pela simples falta de defesa. Então, o advogado, eu acho que o advogado é o que peca mais. Ele teria que se dedicar mais a verificar essas injustiças, a se dedicar mais a esses clientes que a gente chama cliente dativo, que é o cliente que a gente é nomeado pelo juiz. Aí sim a gente conseguiria, assim, ao grosso modo, pelo que a gente conversa, 1/3 daquela população carcerária não era para estar lá. Imagine 1/3. Então, o advogado tem que agir. Eu estou agindo, eu queria agir mais, mas infelizmente a sociedade como um todo deveria se unir e a longo prazo investir em educação, que é a única saída. Doutor Alisson, muito obrigado por essa entrevista aqui no Entendendo Direito. Eu que agradeço. O Entendendo Direito tem a função de esclarecer os seus direitos, também os seus deveres, formar um cidadão melhor na relação, principalmente com o Estado e numa sociedade que é democrática e tem que respeitar também o direito dos outros. Até o nosso próximo programa.